Olá, hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa fascinante, uma daquelas que realmente questiona tudo o que a gente achava que sabia sobre o que significa ter um coração que aguenta o tranco por 100 anos. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente tende a pensar que quem chega aos 100 anos é tipo um super-humano da saúde, alguém que, sabe, de alguma forma conseguiu driblar todas as principais doenças da vida. E qual doença está no topo dessa lista? As cardiovasculares, claro. Elas são a causa número 1 de mortes no mundo todo. Pensa só, 32% de todas as mortes globais. É um número que assusta, é muita gente. Então, a lógica parece bem direta, né? Se as doenças do coração são as que mais matam, para viver até os 100 anos, a pessoa precisaria ter um sistema cardiovascular de ferro, praticamente à prova de tudo. Faz sentido. Mas, e se essa ideia toda estiver completamente errada? Ok, então vamos fundo nisso, porque é aqui que a história vira completamente de cabeça para baixo. A ideia é que o grande segredo da longevidade talvez não seja evitar a doença a qualquer custo, mas sim ter a capacidade de suportá-la, de aguentar o tranco quando ela chega. E para testar essa ideia, pesquisadores lá no País Basco, na Espanha, fizeram algo bem interessante. Eles pegaram os registros de saúde de quase 650 pessoas que passaram dos 100 anos e compararam com os de um grupo bem maior de pessoas que não chegaram a essa idade. E aí vem a primeira e talvez a maior surpresa de todas. Dá uma olhada nesses números. A gente esperaria uma diferença enorme, certo? Mas não. A porcentagem de centenários que teve algum diagnóstico de doença cardiovascular é praticamente a mesma do grupo que não viveu tanto. 77% contra quase 79%. É basicamente um empate técnico. Quase 8 em cada 10 pessoas nos dois grupos tiveram problemas de coração. Os próprios pesquisadores destacam isso no artigo com todas as letras, que a incidência geral de doença cardiovascular foi semelhante entre os grupos. Ou seja, o estudo confirma, chegar aos 100 não é sobre ser imune a problemas do coração. O que, claro, nos leva à pergunta de ouro, né? Se todo mundo fica doente na mesma proporção, qual é o raio do segredo? Como é que esse pessoal consegue viver tanto tempo, mesmo depois de um diagnóstico que para muitos seria uma sentença? E a resposta ao que tudo indica está numa única palavra: resiliência. O X da questão não é se eles ficam doentes, mas como o corpo deles reage, como ele lida com a doença quando ela finalmente bate a porta. E é nos detalhes que a gente vê a mágica acontecer. Primeiro ponto, a idade. Os centenários têm o primeiro diagnóstico bem mais tarde, lá pelos 86 anos em média. O outro grupo, 69. É uma diferença brutal. E não é só isso, eles também tendem a ter formas menos graves da doença e olha que interessante, muito menos diabetes, que a gente sabe que é um problemão para a saúde do coração. Esse gráfico aqui mostra isso muito bem. A linha vermelha são os centenários. Percebe como ela está sempre acima da azul? Isso quer dizer que, ano após ano, depois do primeiro susto, do primeiro diagnóstico, uma porcentagem maior deles continua viva. A vantagem pode não parecer gigante no começo, mas ela é constante e vai se acumulando com o tempo. Agora, segura. Olha este outro gráfico. Aqui a coisa fica dramática. Isso é o que acontece depois do último evento cardiovascular. A linha azul dos não centenários simplesmente despenca. Mais da metade morre em menos de um ano. Agora olha a linha vermelha dos centenários. A queda é muito, mas muito mais suave. Eles simplesmente resistem. Então, o ponto-chave é esse, entende? Não é que eles tenham um escudo mágico que impede a doença de chegar. É mais como se o sistema deles tivesse uma capacidade incrível de levar o soco, absorver o impacto, se levantar e continuar andando. E o mais legal é que essa tal de resiliência não é só uma ideia abstrata, não. Dá para ver ela acontecendo literalmente nos exames de sangue. Vamos dar uma espiada em como o corpo dessa galera se recupera em nível molecular? Essa é a tal da resiliência biológica. É basicamente a capacidade do corpo de aguentar uma pancada, um estresse gigante, como um infarto, e conseguir voltar para o seu estado de equilíbrio. É a arte de voltar ao normal, sabe? Olha só esse primeiro exemplo, com HDL, o famoso colesterol bom. A linha vermelha, dos centenários, mostra que os níveis caem logo depois do diagnóstico. Ok, isso é esperado, é resposta ao estresse. Mas o pulo do gato é o que vem depois. Os níveis voltam a subir, o sistema deles se recupera. E o padrão se repete. Com a glicose, o açúcar no sangue, é a mesma história. Depois do baque do evento cardíaco, o pico de açúcar no sangue dos centenários é menor
e eles voltam ao normal bem mais rápido que o outro grupo, que tem um pico maior e mais demorado. E tem mais. A creatinina, que mede o estresse nos rins, mesma coisa. Aumenta menos nos centenários e volta ao normal mais rápido. Fica claro que o corpo deles como um todo parece lidar com o estresse fisiológico de uma forma muito mais eficiente. Certo. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição que esse coração de 100 anos pode nos ensinar sobre como envelhecer melhor? Dá para resumir a fórmula dos centenários em 4 passos, basicamente. Primeiro, atrasar ao máximo a chegada da doença. Segundo, quando ela vier, que seja de uma forma mais leve. Terceiro, aumentar a sobrevida depois do diagnóstico. E quarto, talvez o mais importante, ter essa capacidade fantástica de se recuperar biologicamente. A conclusão do próprio estudo amarra tudo isso de forma perfeita. Eles dizem que os centenários demonstram um início mais tardio, uma gravidade reduzida e uma recuperação biológica mais favorável. É o resumo da ópera. Isso faz a gente repensar toda a nossa ideia sobre envelhecimento e saúde, né? Talvez o grande objetivo não seja construir uma fortaleza, um muro impenetrável contra todas as doenças. Mas sim cultivar um sistema que consegue se dobrar, mas não quebra. Pensa num bambu durante uma ventania. Ele verga, vai até o chão se precisar, mas não se parte. E quando o vento passa, ele volta ao lugar. Parece que o corpo dos centenários funciona assim. Isso deixa uma reflexão final no ar. E se o futuro do envelhecimento saudável não for só sobre impedir que a gente fique doente, mas sim sobre dominar a arte da superação, aprimorar essa capacidade de se recuperar, talvez o verdadeiro segredo da longevidade não seja evitar a queda, mas sim ser mestre na arte de se levantar de novo.